Amém. Bom dia a todos. Bom aí mais uma vez, né? Juntos estamos aqui para agradecer a presença de Deus, agradecer pela sua fidelidade, por tudo aí que Deus tem feito. Também agradecer aos irmãos que durante essa semana esteve orando pela minha esposa. Ela não se sentiu... No sábado mesmo, quando nós estávamos fazendo um treino, ela já estava com algumas dores no ouvido, na parte da face. E aí durante a semana piorou. E aí na terça-feira ela foi hospitalizada, foi à consulta, né? Quarta-feira. E aí o oftalmologista detectou uma infecção, né? Ele é provocado por um vírus. E aí na quinta-feira ela já pediu para alguém ficar aqui, sexta também. Então quando a Cris diz que não vem para o trabalho, porque o negócio está feio, entendeu? Que ela é durona. Mas foi bom para que houvesse essa recuperação. Então agradecer os irmãos aí pelas orações, tá bom? O que eu vejo mais legal nisso tudo, né, é o cuidado de Deus, como é que Deus trabalha assim na nossa vida, né? Estava até conversando com a Adriana sobre isso. Na quarta-feira, quando eu levei a minha esposa na emergência do oftalmologista, sabe aquela coisa quando você leva alguém no médico e fala assim, já que fulano vai, eu vou também? E aí eu fui e estava lacrimejando um pouquinho a vista, e a moça falou assim, é emergência? Eu falei assim, acho que não. Falei, então é ao lado, é ali na 7 de setembro, tem uma clínica, né, Fernando? Você sabe onde é, né? E aí fui lá na clínica para marcar a consulta. Ela falou, não, sua vista está inchada, é na emergência. Eu voltei para a emergência, onde está minha esposa. E nós chegamos bem cedo. E aí eu entrei, depois da minha esposa, ela falou, rapaz, você está com um corpo estranho aí na vista. Eu falei, corpo estranho? O que é isso? E aí estava não sei se era um cisco, semente, alguma coisa assim, né? Aí ela foi com uma agulhazinha, tirou. E aí correu tudo bem. Então a gente vê, né, o cuidado de Deus em todas as coisas, né? Então para mostrar também que eu sou durão, mesmo com cisco na vista, eu estava lá, entendeu? Amém, queridos. Só lembrar com relação ao passeio, a gente não vou estar anunciando tanto isso, né? Mas eu quero assim que todos aqueles que quiserem, puderem estar conosco, né? O pastor Vladimir está até me mostrando ali que o valor desse ônibus que nós estamos conseguindo, por R$ 1.500, se não me engano, vai sair, né, por R$30 e pouco para cada um. Fica mais em conta do que uma van. E tem pessoas que até mesmo com carro preferem ir de ônibus, né? Então, qual é o propósito do pastor com isso, né? É aquele sentimento de pai, né, de que vai a um lugar legal e que quer levar o seu filho, ok? Apenas isso. Então, bom mesmo se todos pudessem ir de carro e acomodar as pessoas no seu carro, rachar o combustível e tal, aquela coisa toda. Então, a gente está dando uma opção para aqueles que não têm carro, ou até aqueles que têm carro, mas diz, pastor, se tiver vaga no ônibus eu vou. É importante que dê esse nomezinho, porque nós não vamos conseguir alugar isso com antecedência, mas é dar aquele nome com responsabilidade, tá bom? Se der eu vou, não sei se eu vou, né? Então, alguns avisos eu sempre gosto de informar os irmãos, tá? Se você não estiver bem, não vá, né? Tem pessoas que estão de carro, você e sua família, você não está se sentindo bem, para que você vai, né? Se você indo passando mal, o passeio vai ser ruim para você e vai estragar o passeio dos outros. Não, eu vou subir a trilha, não, mas tem uma parte lá de baixo, você não, mas eu vou subir assim, aí chega lá, estou passando mal, aí tem que parar todo mundo. Na trilha não para, se você passar mal você fica para trás. Eu quero orientar você com relação a isso, tá? E a trilha tem que seguir, né? Não tem como retornar com um grupo grande. Então são alguns detalhes que eu vou passando para os irmãos e depois eu vou passando alguns detalhes com relação ao que levar,
né? O que você comer, quando baixar a glicose, essas coisas todas. Mas olha que a parte boa desse local, né? Tem uma parte muito ampla, que você não precisa fazer trilha, e é por dentro da mata, tudo calçado com paralelepípedo, e você é uma subida bem razoável e um lugar bem gostoso. Tem uma parte plana para você fazer o piquenique, se você não quiser andar nem nessa estrada, nem na trilha, e ainda tem a cidade, né? Que é temos uma feirinha, um lugar bem assim aconchegante. Ah, pastor, se chover, a gente não vai, é simples assim, a gente remarca, já houve situações assim, né? Então, nada de sofrimento, é um momento de lazer, tá ok? Mas já estou falando com antecedência para que você possa se organizar, né? Eu que já estou acostumado, eu cismo assim, vou para tal lugar, eu pego e vou, né? Mas aqueles que precisam de toda uma programação, tá? Não precisa levar mala, ok? Tem pessoas que levam uma mala, não precisa, e nem vai de salto alto. Pastor, tem pessoas que vão para a trilha de salto alto, é verdade, né? Então, são detalhes que é importante, tá? E, se possível, uma calça, né? Por que calça, pastor? Porque tem mosquito, tem pulga, tem carrapato nesses lugares, você sabia disso? Tem, né? Tem todos esses insetos, tem macaco, é uma floresta bem legal, mas é bem fechada, mas uma vista muito boa, e tem um fluxo muito grande, não é uma coisa isolada, e ela não está bem cuidada a trilha, mas é um lugar seguro, né? A parte de baixo, com profissionais lá, tá ok? Então esse é o detalhe. Nós não vamos pagar guia nenhum, por ser uma trilha fácil. Quando tem um guia turístico é diferente, se alguém passa mal alguma coisa, volta, esse detalhe todo, tá? Então, só esses pequenos detalhes. Hoje nós vamos dar início, né? O que nós paramos no momento da ceia, vamos lá para Atos 14, versículo 11. Entre manhã e noite, eu vou estar lendo do versículo 11 ao versículo 18, mas possivelmente hoje eu devo ir entre 14 e 15, talvez, né? Não devo passar disso. Vamos ao texto. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se volte para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse o quê? Sacrifício. Você pode fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração? Pai, nesse exato momento eu quero te agradecer por esse momento, que vamos estar estudando um pouco mais a palavra, com calma, frisando cada um dos detalhes, e que essa palavra possa abençoar os que estão presentes, como aqueles que estão também nos assistindo online. Que
Que o Senhor venha com a tua graça, com o teu amor, trazendo a inspiração que todo o pregador precisa. Assim seja, que Deus seja glorificado e que todos digam amém. Eu quero só lembrar que na segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, eu estarei lá fazendo um culto online, na quarta-feira também. E conto aí com a sua presença, é muito importante a sua presença lá para a minha vida. É muito importante a sua presença para que você possa compartilhar esse momento com outras pessoas, né? São 30 minutos, não tem contraindicação, você pode assistir segunda e quarta-feira e não faz mal para ninguém. 2 motivos para que você possa participar conosco, né? A tentativa em Listra aqui de cultuar Paulo e Barnabé demonstrava a tendência humana, né, de adorar os heróis. Então, qualquer pessoa hoje, né, que dentro da nossa realidade faz um sucesso, ganha um tributo do mundo. E hoje as coisas estão muito relativas. Antigamente era por habilidades, era por dom, era por capacidade. Hoje é por simples frase, né? Uma frase que falou lá, a última, né, que eu estou desatualizado, né? Vambora, Bill. O que isso significa? Nada. Mas fez um sucesso tremendo, porque alguém da mídia, né, que influencia outras cabeças que não pensam, e fulano falou, cara, demais, olha, nunca pensei nisso, bora, Bill, que nada. Deve ter agora a mais recente aí, né? Então eu tô trazendo uma aqui já antiga, né? E a pessoa vai para o estádio, caramba, fulano que inventou essa frase, deve ter estudado muito, né? Mas o que nós podemos ver com isso? A sede, né? O desejo de a gente ter uma referência, de colocar alguém como um ídolo, né? Para que através daquela pessoa que foi lá e falou aquilo, e quando você repete, você se sente fazendo parte daquele sucesso, né? Então, qualquer pessoa hoje que apareça com algo novo, ganha o tributo do mundo. E hoje nós temos visto muitas pessoas, né, postando muitas coisas, dizendo assim, olha, vai que isso agrade as pessoas, eu venha a ser uma pessoa conhecida, né, de fama. Isso principalmente no meio jovem e entre os adolescentes. E aí você entra aí, né, que navega aí por esse mundo aí, você vai observar quantas coisas que não são agradáveis, que não deveriam acontecer. E para isso eu estou já começando a preparar a igreja para um trabalho que nós vamos realizar agora em agosto, né? Durante 5 quinta-feiras, terça-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, nós estaremos aqui falando sobre a oração intercessória, né? O que é uma oração intercessória ou intercessão? É quando você se coloca numa posição mesmo de guerra. E não tem nada a ver em possessões de demônio, não vou entrar por essa parte, tá? Que isso é bem complicado. Quem lê os livros sobre intercessão tem muito disso, e você tem que separar, senão dá um nó. Eu já vi muitas pessoas surtarem, muitas pessoas mesmo, começar a ver demônio em tudo quanto é lugar. Não vou entrar por esse campo, pode ficar tranquilo, mas vou me posicionar, vamos nos posicionar, eu aqui junto com os demais pastores, sobre falar qual é a sua posição como intercessor, aquela pessoa que se coloca em posição para deixar um pouco das suas necessidades, mas fazer aquele chamado que é de interceder pela igreja, de interceder pelas famílias, de interceder pelo bairro. E o que isso muda quando você se posiciona principalmente na sua vida, né?
E falando sobre isso, né, vendo essa geração hoje que nós temos observado, como que essa geração precisa das nossas intercessões. Como que os pais hoje estão perdidos, irmãos, né? Aqueles que não têm Deus, que não têm uma igreja que oriente sobre os princípios, estão perdidos. Eu, assim, tenho visto coisas em supermercado que jamais poderia imaginar uma situação dessa, né? De uma criança pequena querer algo e o pai falou, não, agora não, cai no chão e começa a chorar, a espernear, e a mãe abaixa, filho, por que você está fazendo isso? Filho, levanta, não vou levantar, né? Pais perdidos, não sabem como corrigir, né? Esse dia quando eu vi isso, falei assim, a minha mãe carinhosamente, ela ia me segurar por debaixo do braço, a parte é bem sensível, e com muito carinho, ia falar, apertando, falar com aquele sorriso, falar, filho, levanta, por que você está chorando? E a vida ia seguir normalmente, né? Então, e não ficou trauma nenhum por causa disso. Então, como que os pais hoje do mundo e dentro da igreja, a gente vê esse reflexo, né? Estão precisando desse momento, né? Agora talvez não, mas no início, quando você, mãe de primeiro filho, né, ou filha, quando você deixava o seu filho na porta da escola, né? Eu sei de mães aí que ficou lá de manhã até a hora do filho sair, porque ficou chorando, não? Mas com o passar do tempo você foi aprendendo que faz parte da vida, mas há daqueles que já prepararam tão bem os filhos, que deixa lá na escola e fala assim, posso ir? Vai embora, mãe. A mãe que fica chorando e o filho, a filha volta, porque preparou bem, né, para esse momento. Então, quantas coisas nós vamos poder aprender quando falarmos sobre a parte de intercessão, né? Porque existem coisas que não adianta você impor, você vai precisar de muita habilidade para convencer aquela pessoa e somente o Espírito Santo para fazer isso. Nós também vimos aqui que muitos inventores e pensadores são alvos de homenagens. E aí temos até motivo pela sua obra, né, pela sua formação, mas essas homenagens exageradas, ela nunca deveria ser aceita por nenhum ser humano. E será que um pregador fica isento disso? Quando um pregador é novo, está iniciando, né, como um pastor, ele espera o resultado. Esse silêncio aqui para um pregador novo é mortal, né? Se a pessoa levantar e for no banheiro, será que essa pessoa não está gostando da minha pregação? Mas o tempo e a experiência vai ensinando outra coisa, né? Vai te dando esse equilíbrio, você vai entendendo que não é o resultado daquilo que se vê no público, mas é a mensagem que é pregada, que é viva e eficaz e opera de maneira maravilhosa. Você pode dar um glória a Deus por isso? É importante, né? É importante que você saiba da eficiência que essa palavra tem. Mas um pregador novo, ele precisa desses elogios, né, para saber se a mensagem dele foi boa ou ruim, né? Eu já tive situações assim, já passei por isso com certeza, né? E a gente vai aprendendo, mas nenhum pregador está isento disso, embora os elogios possam encorajar, e é importante você encorajar, dizer, meu irmão, continue orando, né? Deus tem usado a sua vida, sempre dando esse tributo a Deus, não dizendo, você tem habilidade, você é a pessoa que tem uma palavra que as pessoas gostam, nada disso, fuja dessa aparência, né? Você que, como um ministro, como um sacerdote, como um líder, né,
essa honra precisa ser dada a Deus. Mas o encorajamento de que você está sendo uma pessoa usada pelo Senhor, é importante você fazer assim, né? Isso é bíblico, né? O próprio Deus, né, fala isso para Gideão: vai nessa tua força, né? Vai nessa coragem. Um homem extremamente medroso. O que Deus estava dizendo para ele ali? Mesmo na sua limitação, se você acreditar em mim, você vai ter essa força. Então, o encorajar é importante, mas alguns também, recebendo o encorajamento, pode melhorar, mas também pode estragar o coração de alguns líderes, fazendo com que essa pessoa se torne orgulhosa, intolerante e assim por diante. Então, essa tentação ameaça qualquer que ocupe uma posição de destaque. A questão não é o elogiar ou se deixar de elogiar. A questão é aquele que recebe o elogio, a sua interpretação. Aquilo que está onde? No seu coração, né? Então, por isso que a Bíblia vai dizer: trate do seu coração. Nós podemos observar que essa coisa de ser valorizado, de ser reconhecido, é algo que acontece até dentro da própria casa. É natural que os filhos, quando pequenos, tendem mais para o lado de quem? Do pai ou da mãe? Da mãe, né? Esquece, pai, não tem como você competir com isso. É melhor você se aliar a ela. Mas é natural que a menina, quando vai crescendo, tenha a tendência mais voltada para a figura do pai, masculina, né? Ela começa a fazer essa mudança, né? Quando ela não faz essa mudança, é bem complicado, né? Isso é uma questão para tratar de uma outra maneira, de um outro tema, né? E a mesma coisa é o homem, né? Ele acaba tendo depois essa tendência natural, né? Sempre para o sexo inverso, né? Então, é importante você entender que, às vezes, quando você não compreende isso, fica aquela competição. Quem você gosta mais? Da mamãe ou do papai? É ruim isso, né? Por quê? Mostra a nossa carência, a nossa necessidade, né, de ser valorizado, de ser reconhecido. E este vazio, querido, só vai poder ser preenchido com as coisas do reino de Deus. Nenhum vício, nenhum hábito, nenhum costume vai conseguir ser mudado na sua vida. Com filosofia não vai mudar, com psicologia não vai mudar. O que faz a transformação de dentro para fora é a palavra do Senhor. Então, independente daquele que está aqui pregando, da sua formação, ele tem por obrigação pregar a palavra de Deus. Vamos agora ao versículo 11 ao versículo 12. Ao ver que Paulo fizera a multidão, então o tema aqui é sobre essa idolatria, essa adoração a homens, começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele que trazia a palavra. Então podemos observar aqui que a multidão ficou desenfreadamente entusiasmada. E é possível, pastor, acontecer isso dentro de uma igreja? Já vi várias vezes, né? Situações assim, dependendo do pregador, de mídia, né? De pessoas até pedindo autógrafo, né? Pastor, dá um autógrafo aqui na minha Bíblia. E aquela Bíblia é a Bíblia sagrada dele, né? Porque o homem de Deus assinou. Então nós podemos observar, querido, que essa idolatria, ela não é só para as pessoas de fora, acontece também dentro do meio cristão. Por que você acha que
em um determinado lugar, algumas igrejas chamam alguns pregadores, alguns cantores para cantar. E pagam alto. Sabe qual é o propósito? É óbvio, né? Se é cantor, para quê? Cantor não é para adorar a Deus? Mas nós sabemos que o fundo é outro, né? Para encher a igreja e fazer com que ela fique conhecida. Então nós podemos observar a importância de você se posicionar como servo de Deus. Se a pessoa é separada, é escolhida pelo Senhor, aquele que chegar aqui vai trazer uma boa mensagem, porque ele foi chamado e escolhido por Deus. E todo o reconhecimento não é para aquele que pregou, mas para o Senhor. Porém, o encorajamento, ele é importante. Quando você diz, estou orando por você, né? Determinado dia que você pregou, o Senhor usou sua vida. É importante quando há esse direcionamento para o Senhor. Então diz aqui que a multidão ficou desenfreada, enfreadamente entusiasmada. E aqui nós vamos observar os erros que foram cometidos. Não se informaram quanto à origem do grande milagre, interpretaram o acontecimento dentro de suas próprias categorias pagãs. Não procuraram saber como todo mundo estava fazendo, quando todo mundo estava dizendo, foi o Deus fulano, foi o Deus ciclano, tal. Todo mundo embarcou nisso, né? E não se apurou. Tá? Então, veja a importância, querido, de você não se deixar se levar pelas notícias, pelos acontecimentos, porque todo mundo está falando. Não é assim. Então, apurar o acontecimento e saber a verdade é responsabilidade sua. De maneira nenhuma você vai poder dizer, eu fui enganado pelaquela notícia. Não, você foi enganado porque você não apurou, foi precipitado e assim por diante. Então eles não se informaram quanto à origem do grande milagre, interpretaram o acontecimento dentro de suas próprias categorias pagãs. Como que nós somos influenciados pelas nossas culturas, pelos nossos costumes. Uma das coisas que eu tenho pedido ao Senhor é temperamento, né? Não tem como mudar, né? É algo de cada um, mas ter controle sobre ele. Eu faço muito essa oração, irmãos. Senhor, me dê controle sobre o meu temperamento. Então, uma pessoa mansa vai pedir controle sobre o seu temperamento? Não. E controlar o temperamento, porque é muito repentino, né? Quando eu estou na rua, o tempo inteiro eu estou armado. Dependendo do que você fala, eu tenho resposta. Dependendo do que você encara, eu encaro também. Só não xingo, né? Mas nunca fico amém, né? Não tem essa expressão aí fora. Mas dou o meu testemunho, mas a minha indignação não é com aquilo que eu falo, mas é o que fica aqui dentro. Senhor, que às vezes eu não expresso, mas aqui dentro eu fico indignado, fico numa revolta com tantas injustiças que acontecem. E aí quando você vê a história bíblica, você vai observar que Moisés é considerado o homem mais manso, não é isso? Está lá registrado. Mas esse homem mais manso, ele matou alguém. Ele escondeu, ocultou um cadáver. Então, você vai observar que não é essa mansidão que aconteceu com Moisés, não é algo natural. Uma pessoa calma, tranquila, né? Que nunca sai do seu centro ali, não. Foi uma transformação. E eu tenho pedido isso a Deus. Senhor, eu quero ser essa pessoa mansa. Eu quero quando a pessoa... E já estou praticando isso, sabia, irmãos? Aqui na igreja, quando as pessoas me falam às vezes assim, tem dia que estou cansado. Pastor, você está com problema? Porque eu estou cansado. Eu fico quieto. A minha prática está sendo essa.
E eu acho que está com problema. Porque eu sei que se eu falar, as minhas palavras, pelo meu temperamento, serão outras palavras, né? Que outras palavras? Meu irmão, você nunca ficou aborrecido com nada? E falo firme mesmo. Você nunca ficou cansado na sua vida? Não dá vontade de falar isso, né? Mas as pessoas criam uma imagem que o pastor tem que estar sempre sorrindo. Quando encosta nele, aleluia! Oh, Deus seja louvado. Não é assim, irmãos. É uma transformação, é uma prática. Então, quando você falar e olhar para você com aquela cara de paisagem, é porque eu estou treinando a minha mansidão, né? Eu não sou que nem o Moisés que está aqui na minha frente, né? Nada que o diga, né? Amém. Então, essas interpretações nós temos. Por quê? Se alguém dentro da nossa casa ficou calado, porque está aborrecido, porque está chateado, porque está triste, não foi diferente aqui também. Eles tiveram a interpretação segundo os acontecimentos dos deuses ao qual eles adoravam. Então eles erraram o povo errou quanto à conclusão, achando que era outros deuses, errou quanto à identificação, de procurar saber se não eram os deuses ao qual servia, então existe um outro Deus, e o pior, prestar o culto errado. Essa questão de prestar culto errado é muito comum dentro do povo cristão. Constantemente nós estamos falando aqui. Você veio aqui para quê nessa manhã? Para adorar o Senhor. Mas a cultura do evangélico no Brasil é outra, né? Não é a cultura para adorar, eu vim aqui para receber de Deus. Eu vim aqui para ser tocado. Eu vim aqui para ter um pastor e um louvor animado, para que eu possa ficar animado, né? É o contrário, de uma maneira totalmente errada. Então nós observamos que quando nós chegamos na casa do Senhor, na presença de Deus, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Nós não estamos aqui para cultuar quem está aqui à frente, para cultuar o templo. Quantos cultuam a sua denominação? Lembro de um testemunho de uma pastora muito compromissada mesmo com a palavra de Deus, muito íntegra. E ela disse, olha, eu estou decepcionado com o que aconteceu na minha denominação. Ela contou que por causa de um fato nós perdemos o logo da nossa igreja. Eu falei, logo da nossa igreja? Um símbolo, né? De um problema que aconteceu interno lá. E aí nós somos assim, né? De onde você é? Da igreja de Nova Vida, 30 e poucos anos. Da igreja fulano de tal. Eu me orgulho, né? Eu me sinto honrado de fazer parte da igreja de Nova Vida, da denominação. Mas a maior honra que eu faço parte da igreja do Senhor Jesus, que está espalhada em todo o mundo. Aleluia! Glória a Deus! Então, cultuar, né? Dar o culto à pessoa certa é extremamente importante. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai ser o referencial na sua igreja, na sua vida, que vai motivar você. Porque se você vem para cá, para cultuar as pessoas, a sua denominação, para ter algo que seja bacana, que alegre, não vai trazer mudança nenhuma na sua vida. Mas quando você começa a cultuar a Deus, você vai poder ver que uma pessoa que estava deficiente durante tantos anos, que não conseguia andar, que não conseguia se expressar, mas porque ouviu as palavras de Paulo, foi curado e foi extremamente liberto. Quantos ainda precisam aprender para que você vem na igreja? Vamos repetir comigo? Eu venho ao culto para cultuar ao nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja louvado e glorificado. Amém? Então, em duas lendas gregas ligadas à lista, Zeus, o deus maior do panteão grego,
e Hermes, o deus patrono dos oradores, teriam supostamente vindo à terra em forma humana. Então, segundo essa lenda, né, é que eles basearam todo aquele milagre, toda aquela transformação, e as coisas aconteceram naturalmente. Deus estava dando uma oportunidade desse povo fazer um período de transição, de parar de adorar aos deuses antigos para adorar a outros deuses, ao Deus verdadeiro, mas eles ainda estavam presos ao seu passado. É possível para um cristão que isso aconteça? É possível. Há muitos cristãos que ainda nesse período de transição carregam sincretismo, carregam, tem um outro nome que dá, não é simpatia não, misticismo, né? Quantos cristãos que não deixam a sandália virada, porque pode morrer alguém, ou quando chega uma pessoa indesejável, desagradável na sua casa, que ele não queria receber essa visita, coloca a vassoura. Está vendo como é que o povo sabe? A gente sabe, né? Porque a gente traz essa cultura, irmãos, isso é muito pesado, né? E está entranhado dentro da nossa natureza, e nós nos apegamos facilmente a adorar qualquer coisa. Uma das coisas mais difíceis que eu trabalhei muito e precisei muito de um psicólogo para trabalhar essa questão, é a questão de perder um bem, né? Porque o bem não tem um valor significativo para mim de valor, mas de sentimento. Você se apega ao sentimento, né? Aquele objeto que não tem vida. Vamos supor, esqueci o nome desse negócio aqui, púlpito, né? É o que eu chamo púlpito, chamo tudo isso aqui de púlpito. Púlpito. Imagina aquele púlpito quando nós começamos a desfazer daquele púlpito. Não, aquele púlpito está lá há 10 anos conosco, passou por obra, veio lá do Alcântara, olha quantos pregadores, tal. Não tem o valor do objeto, mas o sentimento. Esses dias eu fui, uma barra de ferro, nem sei de que material aquele, eu fui tirar umas pedras, e precisei daquele, funciona tipo uma cavadeira, e olha, eu sou detalhista, antes de sair eu confiro tudo, porque não gosto de perder nada. E eu fui embora. Quando já estava uns 20 quilômetros, eu lembrei daquela barra, uma barrinha de ferro. Quando eu estava trabalhando aqui na obra, eu fiz muita coisa com aquela barra de ferro, irmão, ficou um sentimento, ficou uma tristeza aqui. Eu confesso que quando eu passar lá, ainda vou procurar, será que ela está por aqui? Então, veja, querido, essa questão de cultura familiar, de se apegar, todos nós temos. Quem não tem uma roupa aqui, que quando você era solteiro, que está lá um dia, eu vou usar essa roupa. Não é um sonho, está lá. Como que você se apega às coisas? Se apegamos ou não se apegamos, irmãos? Se apegamos. Olha, o meu primeiro carro, para eu desfazer, né? Eu acredito que foi as orações da minha sogra que está ali, que empurrou muito meu carro ali, que enguiçou. Mas foi uma luta, né? Porque o sentimento, o primeiro carro, né? Toda aquela história. Mas se eu não estivesse desapegado, Deus não teria me abençoado com coisas novas. Então, quando você se apega, né? E isso é muito fácil, a gente colocar essas coisas como prioridade, como centro da nossa vida. Isso é da natureza humana. Por isso há uma constante luta para que você possa desapegar, e Deus tem que estar no centro de todas as coisas. E aí olha que coisa linda que Deus foi ministrando ao meu coração. Falei, Senhor, eu esqueci, mas aquilo vai poder abençoar outro. Na verdade estava me consolando, entendeu? Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração. Não se apegue a nada, eu já te libertei de tantas coisas, né? O que é um pedaço de uma barra de ferro.
Deu para entender até aí? Ok? Você se identificou com isso? Tem alguma coisa aí na sua casa, né? Que você se apegue, e precisa, porque assim como as pessoas não cristãs, nós também temos muita facilidade de colocar qualquer coisa no centro da nossa vida. Então essa luta, ela é diária. E aí você vai precisar de ter discernimento, porque se não tiver esse dom, você vai achar que isso é normal. Qual o problema? O que tem a ver? Tem muito a ver. Tem muito a ver porque Deus não abre mão dele ser prioridade na sua vida. Você sabia disso? Ele não divide você com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com ninguém. Ele quer ser o centro principal da sua vida. Então a falta de discernimento dos licaônicos levou a pensar que Paulo e Barnabé eram deuses e imediatamente começaram a gritar e a sacrificar animais. Estou sempre fazendo esse paralelo entre o que um povo pagão está fazendo com relação à igreja, né? Nós ultimamente não temos feito o culto com unção com óleo, vamos retornar, né? Mas é muito comum assim, se tiver um pastor e 2 diáconos, a fila dos diáconos fica vazia e a do pastor fica cheia. Sabe por quê? Porque a oração do pastor é a oração mais forte e poderosa. E às vezes, se tiver todos os pastores dependendo, né? Não vou com aquele que eu não gosto. Não é assim, querido. Você pode dizer, é verdade, irmão. Tinha uma irmã que falava isso, né? Estava a gente pregando, ela falava, é verdade. Uma serva de Deus que já está nos braços do Pai, né? Então, querido, essa questão de ter discernimento não é quem prega ou quem ora, é a maneira com que você crê. E lógico, você não vai submeter a qualquer pessoa para impor as mãos sobre a sua cabeça. Óbvio, não estou falando disso, mas estou falando que precisa ter esse discernimento para que, às vezes nós olhamos muito lá para fora e não observamos as coisas que acontecem internamente. Então, porém, a falta de discernimento, não só do povo, mas a falta do discernimento do sacerdote, esse, para mim, é um estrago irrepreensível, né? Irreparável e, em muitos casos, difícil de repreender. Não é irrepreensível, não, é difícil de repreender. Versículo 13, veja o que diz aí o texto. E aí eu quero mostrar para você que, à medida com que a gente vai lendo a palavra de Deus, quantas riquezas e quantas aplicações nós podemos trazer. E como que, às vezes, quando você passa uma mensagem muito rápida, muitas coisas ficam perdidas. E qual tem sido o intuito dessa pregação? Não é de falar de uma maneira histórica, mas de pegar os fatos e para trazer uma aplicação para os dias atuais. Versículo 13, o sacerdote de Zeus, né, que era um sacerdote dos adoradores desses deuses pagãos, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe o quê? Lê comigo, por favor. Bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Então, o que nós podemos ver aqui? Que esse sacerdote era um sacerdote fraco. E tinha um único propósito, de querer agradar a quem? Ao deus Zeus, né? Ao deus Hermes? Não, queria agradar a quem? Quem que você acha que esse sacerdote queria agradar? O povo, né? O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe boi, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes. Então, o único propósito era a oportunidade daquele sacerdote, né, se tornar importante, bem com o povo, né,
vamos oferecer aqui, já que estão clamando esse Deus, vamos oferecer sacrifício. E ele ia continuar se mantendo bem diante do povo e do poder. Então podemos observar aqui que esse tipo de sacerdote é um sacerdote fraco. Mas será que a Bíblia teria coragem de mostrar que um sacerdote chamado pelo Senhor, escolhido como autoridade, foi fraco também? Será que a Bíblia tem essa coragem de expor as pessoas, né, no sentido de como exemplo para que a gente não possa cometer? É possível. E tem vários, mas vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 1 ao versículo 4, nós vamos observar aqui um sacerdote que foi fraco, que fraquejou, diante da mesma pressão, da pressão do povo, né, que foi Arão. Êxodo 32, versículo 1 ao versículo 4. E aí, essa pressão, ela é comum nos dias atuais. As mudanças que estão acontecendo de como cultuar, da organização do templo, né? As cores, as músicas, os eventos, né? É natural que há uma pressão. Pastor, vamos fazer isso porque em tal lugar está fazendo, vamos fazer isso porque assim dá certo. Que bom, em tal lugar está fazendo, que bom que assim está dando certo. Mas qual tem sido a orientação para o lugar aonde você está cultuando a Deus? Isso que é o principal. Então, querido, nada pode ser feito na igreja porque outros estão fazendo, né? Nós fizemos agora um culto jovem, né? E que várias pessoas perguntaram: pastor, que bom a iniciativa de vocês, que legal, né? Que bom, mas foi uma inspiração, acredito eu, né? Que foi uma inspiração de Deus, mas o problema é quando as pessoas dizem: não, foi legal, vou fazer na minha igreja, porque não que não possa fazer, a questão é, Deus falou, se Deus falou, que a bênção seja estendida a todos, mas nós não podemos agir sobre pressão do povo, porque o nosso papel aqui mais às vezes para te desagradar, infelizmente, né? A gente não gosta de fazer isso do que agradar, porque a mensagem de Cristo, ela confronta o pecado, ela confronta o pecador, ela me confronta. Então é mais fácil falar aquilo que você gosta. Vamos lá, versículo 1 ao versículo 4, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer, novamente aqui o povo, né? Na primeira parte a gente vê o povo gritando e o sacerdote se sente pressionado por isso, eu tenho que agir, que eu sou sacerdote. Aqui o povo já é direto, né? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha e faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele o recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo. E agora o detalhe, que modelou com uma ferramenta própria, tudo isso ele que fez, dando-lhe a forma de um bezerro. Então ele era um artista. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Arão sabia que não foi esse bezerro que tirou eles do Egito. Arão estava ciente que o povo, quando o povo disse: esse Moisés que nos tirou do Egito, não foi Moisés que tirou ele do Egito. Você vai ler lá o texto, diz que Deus ouviu o gemido do povo. Então eles mesmos estavam pedindo: Senhor, me tira desse lugar. E Deus, na sua infinita misericórdia, atendeu e levantou ali um líder. Então, um sacerdote fraco, ele está sempre em cima do muro.
Ele vai conversar algo com você, e aí eu quero trazer essa palavra, quando falar sacerdote, você vai dizer, pastor, eu não sou um pastor, não exerço uma função de um sacerdote, eu não sou um diácono, né? Eu não tenho nenhuma função oficial. Não, você é um sacerdote, sim. Tá? O que é um sacerdote? É aquele que é escolhido por Deus, vê se isso não se encaixa para você, né? Chamado pelo Senhor para servir o seu reino. Você não faz parte desses 3 pontos? Então você é um sacerdote ou uma sacerdotisa. Então, um sacerdote fraco, ele está sempre em cima do muro. Ele está numa roda de amigos, e se as pessoas começarem a falar de coisas erradas que ele não concorda, e você, o que você acha? Não, para mim não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Ou você, se não tiver força, saia desse grupo, ou se você estiver ali, saiba que o mundo vai confrontar você. E você não precisa nem falar, porque eu sou crente. Isso para mim é falta de sabedoria. Mas dizer, não, eu acredito em outras coisas. Eu penso de uma outra maneira. Os meus valores são esses. E pode ser que aquele grupo queira andar com você ou não. Mas interessante, as pessoas que não são cristãs e veem em você essa firmeza, ainda que incomode, você tem algo que o mundo não tem. Não se esqueça disso. Você tem a paz do Senhor. E essa paz está sendo cobrada muito caro aí fora, uma falsa paz que não existe, e ela só pode existir através do momento que você recebe o Senhor Jesus Cristo. Não é que a presença de paz é a ausência de problemas, não é isso, irmãos. A presença de paz é independente das circunstâncias. O mundo quer ter uma paz para não ter problema. Nós temos uma paz que quer esteja alegre ou quer em momentos difíceis, essa paz está conosco. Você já experimentou essa paz na sua vida? Quantas vezes? Em momentos que eu fiquei agitado, inquieto, indignado por dentro, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e eu na mesma hora comecei a trazer a palavra: aquieta esse coração, e saiba que o Senhor é Deus. Então, um sacerdote fraco, ele fica sempre em cima do muro, ele é medroso. O que vão achar de mim? O que vão pensar? Então é melhor que eu fique quieto. Quer ficar bem com todos. E o pior, não se importa se isso vai desagradar ou entristecer a Deus. Então, será que com esses pontos que eu coloquei para você, você se enquadra nesse tipo de sacerdote, nesse seu chamado? Você tem sido essa pessoa que exerce esse chamado de uma maneira fraca, fria, morna, ou é essa pessoa quente, cheio da presença de Deus? Essa pessoa que contagia. Não tem pessoas que parece que tem uma energia, né? Você está desanimado, você chega perto dele, aquela pessoa te coloca para cima. É assim uma pessoa cheia da presença de Deus, querido. Olha, o tempo hoje está feio, hein? Uma pessoa cheia da presença de Deus. Não, mas vai dar sol. Vai dar sol o quê? Não, vai dar sol, ainda que você não esteja vendo. Lá em cima tem sol, mas eu quero. Não, mas o Senhor, aí começa a mudar a situação. Ele sempre traz uma palavra que vai contagiar a outros. Uma pessoa que tem um chamado fraco, querido, ele é uma pessoa que espalha notícias ruins. Eu não estou dizendo com isso, querido, que nós não temos que estar bem informados, né? Mas é importante saber que você é um mensageiro Paulo vai dizer que de boas novas. Paulo, quando vai começar a descrever aqui, ele não vai dizer, olha, isso aconteceu também lá em outra cidade, as pessoas me apedrejaram, vocês são iguais. Não, eles vão dizer, eu estou aqui para trazer algo para mudar a sua vida.
Assim um servo, uma serva de Deus, chamado pelo Senhor, ele não se torna vítima daquela situação, mas ele sabe que o Deus que está dentro dele é poderoso e pode transformar aquele ambiente. Aleluia! Que tipo de sacerdote você tem exercido? E aí nesse momento, se levanta um sacerdote que é firme com as coisas de Deus. E olha que Deus trabalhou muito no coração de Moisés, né? Foi muito inconstante, teve muitos altos e baixos. Mas, veja, uma pessoa que tem altos e baixos, que é inconstante, pode ser transformado, pode ser mudado. E é isso que eu tenho pedido a Deus. Senhor, eu quero ser essa pessoa mansa. Uma pessoa disse para mim que num determinado país, que o lugar é tão educado, que quando alguém pisa no pé da pessoa, aquela pessoa pede assim, desculpa. Como assim? Eu fico imaginando no Brasil, alguém pisando no seu pé, você está cego? Você não está vendo não? É assim ou não é? Ou então olha com aquela cara. Mas a educação é tão grande que a pessoa assim, desculpa por eu ter colocado meu pé embaixo na hora que você foi pisar. Eu falei, Senhor, isso é mansidão, eu preciso desse negócio. Versículo 21, vai encontrar esse homem manso que é Moisés, que foi moldado, que foi transformado pelo Senhor. E ele já estava lá buscando a presença de Deus, na presença de Deus, Deus manda ele voltar, dizendo, olha, vai lá. E aí Deus diz, olha, esse povo que adora esses ídolos, vai lá que o teu povo, depois você lê todo o texto lá, o teu povo se corrompeu, já passou a não ser mais povo dele. Quando você, querido, começa a adorar a outros ídolos, a colocar outras coisas no centro da sua vida, e infelizmente hoje há muitos pais fazendo isso, colocando o filho no centro da sua vida e abandonando o seu casamento, Deus fica impedido, querido. O centro do seu casamento, dos seus filhos, do seu negócio, precisa ser o Senhor. Obrigado por um amém. Obrigado. Eu tenho pedido isso a Deus, Senhor, em tudo, irmãos, que eu tenho feito hoje, eu tenho tido esse cuidado de orar. E até as coisas quando não dão certo, eu revejo. Será que eu orei por essa parte? Será que eu me precipitei? Porque eu estou assim empenhado, né? Não para dizer para você, mas para dizer para mim mesmo. Eu estou empenhado em colocar Deus como centro da minha vida. Moisés volta, vê aquela situação, e Josué está ali com ele. Ele vai dizer para Arão, perguntou a Arão, que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Então veja, Moisés vai pontuar que a pressão do povo pode mudar o rumo da vida de alguém que tem um chamado pelo Senhor. A maneira com que o mundo anda, querido, e a pressão que você vai ter, se você não posicionar, você vai ser influenciado por ele ou por ela. Você pode ter certeza disso, não tenha dúvida, né? Olha o que Moisés vai dizer, que lhe fez esse povo? Ele que era o responsável, que lhe fez esse povo para que o levasse a tão grande pecado? Uma pergunta. Me responde, Arão. Respondeu Arão. Aqui você vê a fraqueza deste homem, em que se omite, em que fica em cima do muro e que não se posiciona. Por isso você vai observar por que Davi, com tantos erros, foi segundo o coração de Deus. Tem esse título. Porque ele se arrependia. Alguém falava para ele, você que pecou, né? Você, esse homem, como aquele profeta falou, ele disse, eu pequei contra o Senhor. Era instantâneo. Olha o que ele vai dizer. Versículo 22. Êxodo 32, versículo 22 em diante, até o 24. Não te enfureças, meu Senhor. Né? Começa falando manso. Tu bem sabes como esse povo é. O quê? Ele jogou o problema agora para quem?
para o povo, né? Não foi ele. Esse povo você sabe. Eu escuto bastante, né? E por onde eu passo, uma conversa, uma distância daqui, para o Alex aqui, a Jéssica, que estão aqui à minha frente, eu consigo ouvir com facilidade. Duas meninas conversando sobre o relacionamento ontem, né? Enquanto eu estava fazendo a caminhada, disse: olha, esse meu namorado é um manipulador. Ele começa a dizer: não, você tem razão. Não, isso aí que você está falando, eu concordo com você. Ele começa concordando com tudo. E depois que eu desarmo, ele vai e joga a culpa para cima de mim. Então, Arão, uma das coisas também que eu não coloquei aqui, mas um sacerdote fraco, ele é manipulador. Ele não é brabo, não, irmão. Ele chega diante: não, pastor, eu errei, o senhor está com toda a razão, né? Mas o coração dele não reconhece de fato que houve uma falha. Versículo 22, não te enfureças, meu Senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduza, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aqui ele usa de uma verdade, foi o que o povo disse. Então, um dos outros pontos importantes, para que você possa observar se o seu chamado está sendo verdadeiro, é quando você reconhece o erro e não cria artifícios porque você cometeu aquele erro. Não, eu falhei, eu sou o responsável, e não fica usando de verdades para justificar e colocar as suas mentiras. Então, um dos pontos de uma pessoa que tem um chamado fraco, né, que não exerce chamado diante de Deus, ele usa de verdades para justificar a sua mentira. Foi o que Arão aqui fez. Versículo 24. Então eu lhes disse, versículo 24. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, tragam-me para mim. É uma verdade também, foi o que ele falou. O povo trouxe-me o ouro, e o que ele fez? E eu joguei no fogo, e surgiu esse beijo. É muito cara de pau, né? Caramba, jogou lá, e aquele negócio se mexeu, daqui a pouco, um boi. Não foi assim, né? Então, irmãos, será que quando você é confrontado por alguém que, diante da palavra, você justifica o seu pecado? E aí você vai observando como é que está sendo o seu chamado atual. Você usa de verdades bíblicas para distorcer dentro daquilo que você quer, para se amoldar à sua realidade? O Evangelho não vai se amoldar à sua vida, é a sua vida que vai precisar ser moldado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Agora, vamos ver a coragem daquele que exerce um sacerdócio verdadeiro. E à noite eu vou continuar sobre esse tema. Versículo 14. Então nós podemos ver aqui, é importante mostrar os dois lados, né? Versículo 14. Ouvindo isso, vamos para Atos 14, versículo 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, fazendo o quê? Gritando. Então, pode deixar esse texto aí. Rasgaram as roupas. Não tem nada a ver com a moda de hoje, tá bom? Pastor, estou vendo lá, o pessoal todo rasgado, né? Então, porque o que eu vou falar aqui agora é justamente isso. Era um costume, era uma prática daquela época. E é importante se lembrar que por debaixo dessa roupa existia uma outra roupa, que hoje nós chamamos de
segunda pele. Você já ouviu falar roupa de segunda pele? Né? É aquela, principalmente as pessoas que praticam esporte usam, é uma roupa que bem grudada ao corpo para segurar a musculatura, para segurar a temperatura do seu corpo, para várias coisas. Então, ele já usava esse tipo de roupa, não com esse mesmo material que nós usamos hoje. Então, esse rasgar, né, das roupas era rasgar as suas túnicas, né, as roupas de cima, que já era uma grande indignação, e eles conseguiam entender. Então, a prática desse rasgar de roupa na cultura oriental mostra que as suas emoções fortes, angústia, tristeza, remorso, arrependimento e assim por diante. Então, o que para nós hoje não tem significado nenhum, esse momento, né, de indignação, você rasgar, imagina a nossa cultura hoje, se a gente sair rasgando a roupa, a gente vai ser um tal de comprar roupa, né, porque tantas coisas hoje que nos deixam indignados, graças a Deus que essa cultura, né, nós não praticamos outras, mas praticamos uma melhor do que essa, né? Então, qual o significado desse costume? De mostrar suas emoções de indignação. O que se aplica hoje para a nossa cultura? Hoje, querido, nós não temos esse costume de rasgar as roupas, nesse sentido, mas devemos chegar diante de Deus com o coração quebrantado, de dizer: Senhor, eu estou indignado com essa situação. E aí volta a intercessão de novo, né? É aquele momento que você não acontece com a sua vida, mas está acontecendo com outros, né? É comum, talvez você não saiba, né? Mas de sexta para sábado e de sábado para domingo são os maiores problemas de trânsito que acontece no final de sexta-feira e de sábado, né? Principalmente de sábado para domingo, que as pessoas viram sexta, sábado e domingo. É comum, eu vim de lá para cá, do município, aqui para São Gonçalo, ver acidentes, batidas. Você vê como que essa pessoa bateu. Não tem como, é rua reta, é pista única, né? Não tem como, é mão dupla, né? Faço uma confusão, né? É mão dupla, né? Uma para ir, né? E outra para voltar. Como? A pessoa está bêbada, virou a noite, tomou várias coisas e para ficar acordado, mesmo que não tenha sido droga, dormiu, né? Então, como que entra aqui a nossa posição de ser esse intercessor? Não foi comigo, mas imagina se tivesse acontecido comigo ou com você. Você ficaria chateado, prejuízo. Às vezes as pessoas, é uma dificuldade para essas pessoas pagarem, o seguro com a franquia alta, aqueles que não têm seguro, várias questões acontecem. Então, a importância de você ter esse coração quebrantado, de chegar e ficar indignado com aquela situação, ainda que não tenha sido com você, dizendo: Senhor, tem misericórdia dessa família, que haja paz nesse ambiente, que o Senhor possa ali, né? Então, a angústia, as aflições, não é só quando acontece com a sua vida, irmãos. É importante você entender isso, que um cristão, ele tem o propósito de se preocupar com o seu próximo, porque é o segundo mandamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, para você, querido, que fica dizendo, na minha época não era assim. Uma vez tratando isso no grupo, eu achei muito legal. Nós estávamos falando sobre esporte, e aí nós estávamos falando sobre isso, né? Na minha época não era assim. E uma pessoa disse assim, se eu não me engano foi até o Delmar que falou isso. Olha, ele falou assim: olha, sabe por que a gente está dizendo isso na minha época? Porque a gente está envelhecendo. E é verdade. Você não vê um jovem falando: na minha época era assim. Quando você começa a falar, na minha época era assim, que você está envelhecendo. Amém? Porque você fica preso a um passado, que naquela época, o que vivia, que era o seu presente, que era o mais velho, sabe o que eles diziam? Na minha época não era assim. Então, querido, os costumes mudam, né? Conceitos
passam por mudanças. Conceitos passam por mudanças. Paulo e Barnabé usou um conceito antigo aqui para explicar o novo ensinamento de Deus. O propósito deles, depois você vai observar no Novo Testamento, eles não saem mais rasgando a roupa a vida inteira, mas naquela situação ali, para aquelas pessoas pagãs, era essa a prática que eles entendiam da indignação, para chamar a atenção deles, para depois começar a mostrar o novo de Deus. E aí ele vai ler, nós vamos ler versículo 15 ao versículo 17, e eu finalizo. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Primeiro, ele usou um costume da época, né, que era facilmente entendido por aquelas pessoas, independente da religião, que rasgavam as suas roupas, num protesto, numa raiva, numa indignação, e aí chamou a atenção. Ele vai agora aplicar um novo conceito, né, que é o reino de Deus, que já é chegado. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês. Veja, ele não fala das outras perseguições, ele não fala dos problemas, né? Nós como cristãos estamos aqui para trazer esperança para o povo. Problema você não precisa falar, porque o mundo já está cheio. O que o mundo não tem é a esperança de Cristo Jesus. Dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se volte para Deus vivo. Como as pessoas têm dificuldade, estão sempre presos à desgraça, a problema, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Não foi assim? Contudo, não ficou sem testemunho. Olha as coisas novas, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Então, querido, eu finalizo aqui nessa manhã, dizendo para você, vamos estar de pé? Deus tem colocado um novo conceito, desde o Novo Testamento, para que você possa aproveitar a oportunidade. Há muitos que estão sem esse Deus. Há muitos que estão simplesmente querer ver sinais. Mas Deus quer muito mais do que isso. Deus quer que você tire toda a idolatria, que constantemente vai tentar voltar para a sua vida. Porque o nosso coração, naturalmente, por natureza, nós somos idólatras. Por natureza, por causa do pecado, você pode não concordar comigo. E eu não vou conseguir te convencer, não vou conseguir te mostrar. Mas eu te desafio nessa manhã, você que está me assistindo, faça essa oração. Faça essa oração. Faça essa oração sincera. Espírito Santo, se isso que o pastor falou é verdade, me mostra quais as coisas que tentam ser o centro da minha vida, que constantemente eu vivo lutando e muitas vezes eu cedo. Você vai observar como que você é idólatra, como que adoramos a tantas outras coisas, com tanta força, com tanta determinação. E uma das coisas que ultimamente me chama muita atenção, porque um dia eu fui assim, e eu entendo essas pessoas, porque um dia eu estava cego assim. Eu fui muito idólatra por time de futebol, muito idólatra por esporte, muito idólatra principalmente por torcida organizada. E hoje, já levei a minha filha para assistir, para acompanhar, e hoje eu não consigo, já não encaixa mais na minha cabeça. Quem fez essa mudança foi o Senhor Jesus.
E no momento, era no momento de alta do time ao qual eu assim acompanhava. Então a questão, querido, que essa mudança, para tirar essa idolatria, que é difícil, né? Tem uma pessoa que trabalha lá onde eu moro, a cada 20 palavras, eu contei, 18, sem errar, ele fala do time de futebol dele. Observa isso. Isso se chama idolatria. Quando você está no lugar e tudo você fala, se a minha filha estivesse aqui, se eu tivesse com meu filho aqui, observa isso. Nós vamos colocando aquela pessoa no centro da nossa vida. A mesma coisa é o marido com a esposa. Aonde você for, nós vamos junto, nós comemos junto, nós dormimos junto. Isso é bom, é legal. Mas cuidado para que isso não seja a sua fonte de alegria, porque um dia, quando essa pessoa partir, e aí, como é que você vai ficar? Veja, irmãos, a idolatria não está só em imagem, é hipocrisia falar só de outras denominações que não é evangélica. Está aqui dentro de toda a natureza humana. Será que você não tem colocado? E essa mensagem eu sei que não vai agradar para muitos, mas também vai ser um divisor de água na vida de outros. Quando você se libertar disso, tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você valoriza, Deus vai cuidar melhor do que você. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Senhor, assim como Paulo e Barnabé, é com muito esforço que eu chamo a atenção desta igreja que está me ouvindo, dizendo: irmãos, o que vocês estão fazendo? Nós também somos humanos, como vocês. E os objetos, os animais não têm vida, não pode te preencher. Estamos trazendo boas novas, esta boa nova, que é a palavra do Senhor, que vai encher o seu coração, aleluia, que vai te dar disposição para vencer os dias difíceis, que vai dar esperança para você contagiar os seus filhos e as suas filhas, que vai dar fé para você interceder pelo seu esposo, pela sua esposa, que vai dar ânimo para você vir à igreja, porque você veio colocando o Senhor como centro da sua vida. Senhor, aqueles que estão entendendo essa mensagem e que querem fazer essa oração nesse exato momento, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Receba essa oração, Senhor, e que o Senhor possa, nesse exato momento, estar transformando a vida de cada uma dessas pessoas. Pai nosso, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela liberdade do teu Espírito nesse lugar, atuando de maneira maravilhosa. E a igreja que recebeu essa mensagem nessa manhã pode dar um glória a Deus, possa dizer obrigado, Senhor, porque a tua palavra foi ministrada nesse lugar. Amém. Essa entrega comigo. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Vamos do começo. Te dou meu coração, te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver, amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti.
totalmente a Ele. Entregue o seu coração. Entregue a sua vontade a Ele. Eu me entrego a Ti, Senhor. Cante. E eu entrego tudo a Ti. Ao Senhor eu entrego, sim. E eu entrego tudo a Ti. Tudo a Ti. Sim, Senhor, eu entrego as minhas vontades, as minhas emoções, a minha vida por completo a Ti. Vem ocupar o primeiro lugar, Senhor. Arranca de nós toda idolatria, Senhor. Tudo que nos afasta de Ti, ó Pai. Toma o Teu lugar, Senhor. Nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos corações. Muito obrigada por esse tempo, pela Tua palavra valiosa, Senhor. Leva-nos guardados por Ti. Te louvamos e Te agradecemos. Que logo mais à noite, Senhor, a Sua presença também seja real aqui em nosso meio. Te agradecemos em nome de Jesus. Eu poderia estar em qualquer